Olá, amigos aqui do site Estudo de Administrativo, tudo bem? Vou ter oportunidade hoje de comentar com vocês as questões que foram cobradas de direito administrativo na última prova da Polícia Federal para o cargo de agente que ocorreu recentemente, no dia 6 de maio aqui de 2012. Perfeito? Nós tivemos 5 questões e tiveram como base o nosso conteúdo no direito administrativo. E a partir de agora, então, vou trocar uma ideia com vocês aqui em relação aos pontos principais que deveriam ser levados em consideração para o enfrentamento dessas questões. Vamos juntos? Olha só, primeira questão que foi cobrada em relação ao direito administrativo se deu no tocante à organização da administração pública brasileira. E a questão 105 dessa prova de agente mencionava o seguinte: existe a possibilidade de participação de recursos particulares na formação do capital social de uma empresa pública federal. Ora, amigos, nós sabemos que empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que integra a estrutura da administração pública indireta. Nesse campo de pessoas de direito privado que integram a administração indireta, nós temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Na verdade, são pessoas que atuam como braço do Estado, em geral, de intervenção no domínio econômico, ou até mesmo para prestarem serviços públicos que não sejam próprios, que não sejam típicos do Estado. E uma das principais diferenciações de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista se dá no tocante ao capital formador dessas pessoas. Em relação à sociedade de economia mista, nós temos uma conjugação do capital público com o capital privado. Lembrando vocês que a sociedade de economia mista só pode ser criada na forma de sociedade anônima, e sempre com a conjugação do capital público e o capital privado. Já uma empresa pública só pode ser criada com patrimônio público. Não se admite na criação de uma empresa pública a participação do capital privado. Eu acrescento, a empresa pública, ao contrário da sociedade de economia mista, pode ser criada sob qualquer forma jurídica admitida em direito, mas o capital formador só pode ser público. No momento em que essa questão 105 menciona a possibilidade de recursos particulares na formação do capital de uma empresa pública, essa questão está falsa, evidentemente. Ok? Empresa pública, capital formador inteiramente público. Já a questão 106 coloca o seguinte: o fórum competente para o julgamento de ação de indenização por danos materiais contra a empresa pública federal é a Justiça Federal. Ora, essa é uma outra diferenciação também de tratamento que nós temos em relação à empresa pública e à sociedade de economia mista. Ambas pessoas de direito privado, como eu falei, integrantes da estrutura orgânica da administração pública indireta. O que acontece? De acordo com o artigo 109 da Constituição, que trata de matérias de competência da Justiça Federal, as causas que tiverem como parte a União, autarquias e as empresas públicas federais serão da competência da Justiça Federal. Causas que envolvam, em regra, empresa pública federal são de competência da Justiça Federal. Já a sociedade de economia mista, não. Mesmo sendo uma sociedade de economia mista federal, a justiça competente é a Justiça Comum Estadual. Já temos até súmulas do STF se referindo ao Banco do Brasil nesse aspecto. Tá legal? Que é uma sociedade de economia mista federal. E a justiça competente é a Justiça Comum Estadual. Já sendo uma empresa pública federal, justiça competente, justiça federal. Por isso, a questão 106 se mostra inteiramente correta. Realmente, o fórum competente para apreciar essas demandas de indenização em face de uma empresa pública federal é a Justiça Federal. Artigo 109 da Carta Constitucional. Ok? Depois, as questões 107 e 108 já versavam sobre procedimento licitatório e colocavam o seguinte: no que se refere às licitações, julgue os itens que se seguem. Questão 107. Os contratos de concessão de serviço público sempre exigem licitação na modalidade concorrência. Perfeito, amigos. Concorrência, na lição da Lei 8666, é destinada aos contratos de grande vulto. É utilizada, em geral, certo,
como modalidade destinada à celebração de contratos de grande vulto. Sempre lembrando, em relação a obras e serviços de engenharia, a concorrência é obrigatória nos contratos acima de 1,5 milhão. Já em relação às compras e serviços em geral, a concorrência é obrigatória nos contratos acima de 650 mil. Mas existem contratos, em razão da sua natureza, não importa o valor estimado do contrato, tem que ser utilizada a modalidade de concorrência. Tá? Exemplo, né, no que tange a compra e alienação de imóveis, em regra, tem que ser modalidade de concorrência. Concessão de direito real de uso, tem que ser modalidade de concorrência. E no tocante à concessão de serviço público, né, a própria lei 8987, que trata de concessão e permissão de serviço público, no seu artigo 2º, incisos 2 e 3, coloca que na concessão é obrigatória a modalidade de concorrência. Perfeito? Então, na verdade, trata-se de um contrato que, pela sua natureza, se impõe à modalidade de concorrência. Tanto que a parceria público-privada, que é a modalidade nova também de concessão de serviço público, a Lei 11.079 também exige a modalidade de concorrência. Sendo concessão de serviço público, independentemente do valor estimado do contrato, é obrigatória a modalidade de concorrência. Por isso, a questão 107 se mostra correta. Já a questão 108, por sua vez, que também se refere a procedimento licitatório, coloca o seguinte: configura-se a inexigibilidade de licitação quando a União é obrigada a intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar o abastecimento. Ora, amigos, União intervir na área econômica, né, para regular preço e normalizar abastecimento é hipótese de dispensa de licitação, não de inexigibilidade. Né? Hipótese de dispensa prevista no artigo 24, inciso 6 da Lei 8666. É fundamental que vocês tenham uma noção clara de distinção de dispensa para inexigibilidade. Quando se fala de inexigibilidade, leia-se inviabilidade de competição, impossibilidade de disputa. Né? Ou seja, né, só há um objeto ou pessoa que atenda à vontade da administração. Na verdade, nós temos o artigo 25 da Lei 8666 que exemplifica, né, algumas hipóteses de inexigibilidade. Porque, na verdade, a inexigibilidade ela nasce do mundo das coisas, da realidade material. São situações em que não há como haver competitividade. Né? Casos clássicos, por exemplo, de exclusividade. Se há uma exclusividade de atuação, né, de tal pessoa em certo segmento, não há o que se falar em competição. Por via de consequência, não há o que se falar em procedimento licitatório. Já a dispensa são hipóteses em que, na prática, tem como haver disputa, mas são situações em que o legislador, por motivos excepcionais, abre mão do formalismo do procedimento licitatório. O artigo 24 elenca essas hipóteses de dispensas na Lei 8666. E o 24.6 é que menciona que a intervenção da União no domínio econômico para regular preço e abastecer ou normalizar o abastecimento como hipótese de dispensa de procedimento licitatório. Artigo, como eu falei, 24, inciso 6 da Lei 8666. Por isso, a questão 108 se mostra falsa, porque essa hipótese de ausência de licitação não é caso de inexigibilidade. Mais uma vez, na lição do artigo 24, inciso 6, é hipótese de dispensa de procedimento licitatório. Ok? Por isso, mais uma vez, se mostra falsa aqui a assertiva 108. E para terminarmos esse exame das questões, né, cobradas na prova de agente, tendo como base o direito administrativo, questão 109, que menciona o seguinte ao tratar de improbidade administrativa. Se o suposto autor do ato alegar que não tinha conhecimento prévio da ilicitude, o ato de improbidade restará afastado, por ser o desconhecimento da norma motivo para afastá-lo. Ora, amigos, essa questão nem merece maiores comentários, em suma. Jamais a pessoa pode alegar o desconhecimento da norma jurídica para justificar uma conduta ilícita, ok? Se a pessoa cometeu, né, um dos atos que se enquadram no campo da improbidade administrativa, haverá sim a incidência da lei de improbidade, jamais podendo ter um fundamento, né, aceitável de defesa o fato da pessoa desconhecer a norma jurídica, desconhecer que cometeu um ato de improbidade. Essa questão 109
se mostra totalmente falsa, equivocada na sua colocação. Perfeito? Amigos, fiquei feliz de ter essa oportunidade rápida aqui de discutir com vocês os pontos principais, né, nessa nossa última prova de agente da Polícia Federal aqui em maio de 2012. Eu quero aproveitar a oportunidade primeiro para agradecer os amigos aqui, a visitação ao nosso site, Estudo de Administrativo. Nos últimos dias ultrapassamos a marca de 500 mil visitações em um pouco espaço de tempo. Isso mostra realmente a excelente aceitação, generosidade por parte de vocês em relação ao trabalho que é oferecido. No que tange até a Polícia Federal, em breve vamos ter o edital para escrivão e delegado da Polícia Federal. O nosso próprio site fornece um material de apostilas específico para esse concurso, ok? Então, entendo que seria extremamente salutar que o pessoal acompanhasse, desenvolvesse o estudo, tendo como base esse nosso material. Até mesmo nessa prova enfrentamos de agente da Polícia Federal, em nosso site, na apostila comercializada, todos esses pontos já eram dissecados, né, com clareza aqui, auxiliando bastante o candidato no enfrentamento das questões. Ok? No mais uma vez, obrigado a todos. Quero vocês juntos aqui nessa caminhada, nesse mundo do concurso público. Perfeito? Forte abraço a vocês.